Dor ou sensação de queimação no estômago, falta de apetite, vômito, esses são alguns dos sintomas provocados pela bactéria H. pylori. Esse é o assunto do Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta. Bom, gente, o H. pylori é uma bactéria que se aloja no estômago ou no intestino, onde prejudica a barreira protetora e estimula a inflamação, podendo provocar sintomas como dor e queimação abdominal, além de aumentar o risco para o desenvolvimento de úlceras e até câncer. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica gastroenterologista, a Flávia Almeida. Mas antes, eu lembro a você que você pode enviar sua pergunta para o WhatsApp do Balanço Geral amanhã. Cadê o número, diretor, para a gente falar aqui pro pessoal? É o 996520105, tá aparecendo aqui na tela. Eu tô com o número do Nova Manhã na cabeça, mas o daqui do Balanço Geral eu tenho que ler, ó, 996520105, o telefone e o WhatsApp já aqui na minha mão. Mande a sua pergunta, porque agora é com a doutora Flávia. Bom dia, olá, doutora bom Flávia, dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom, eu dei aqui um spoiler do que é a H. pylori, né? Essa bactéria que provoca uma série de problemas para a vida das pessoas. Nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo conhece, apesar de ser bastante comum. O H. pylori, como é conhecido, né? O Helicobacter pylori, é uma bactéria que tem preferência, como você já falou, por infectar o estômago, algumas áreas do intestino também. E a maioria das pessoas, felizmente, não vai ter nada, vão ser assintomáticas. Mas uma boa parcela também pode ter sintomas de gastrite aguda. E na história natural da doença, temos que ter cuidado com o tratamento, pois pode evoluir com erosões, feridas como úlceras e para pacientes mais predispostos até o câncer gástrico. Eu percebo que quem tem essa bactéria, quem se contamina com ela, costuma perder peso. Isso é comum mesmo? Não, isso não é comum. A perda de peso, ela está associada à redução mesmo da ingesta calórica, que acontece pelos sintomas que esse paciente tem de dispepsia, que é esse desconforto, estufamento, a dor abdominal, quando o paciente já desenvolveu a inflamação, o quadro de gastrite aguda. Estou recebendo já aqui uma série de perguntas no WhatsApp, só que antes a gente vai aqui para o telão, o pessoal que já mandou pergunta para a gente, Ana Lúcia dos Santos de Boquim. Como uma pessoa contrai a bactéria H. pylori, doutora? A transmissão da bactéria H. pylori, a contaminação, ela é feita através de água e alimentos contaminados. A transmissão pode ser de pessoa para pessoa, né, da forma oral, ou a fecal-oral, ou seja, mãos pouco lavadas, alimentos com higienização precária, toda uma estrutura de saneamento. E a transmissão pode ser feita também entre os familiares, entre as pessoas que moram no mesmo ambiente, isso é bastante comum. Temos mais uma pergunta no nosso telão, vamos lá. O que aparece pra gente? Adriana dos Santos, lá de Tobias Barreto. A bactéria fica no estômago, porém, sem causar qualquer sintoma. Nesse caso, como diagnosticar H. pylori? Os pacientes assintomáticos, que são a maioria, caso eles não tenham nenhuma condição que chame para a gravidade, não é recomendado o rastreamento desses pacientes. Mas se forem pacientes que já têm o histórico de ter tido úlcera gástrica, úlcera duodenal, por exemplo, pacientes portadores do câncer, linfoma malte, esses pacientes que vão necessitar do uso de anti-inflamatório ou vão usar o AS, né, o ácido acetil salicílico, como medicação anticoagulante, antiplaquetária para afinar o sangue, nesses pacientes, embora sem sintomas, a gente busca o diagnóstico. Caso contrário, a maioria dos pacientes, quando são diagnosticados do H. pylori, é porque chegam até o consultório já com queixas. Mais uma pergunta na nossa tela, então a doutora respondendo tudo aqui. Antônio dos Santos, ele que é distância, gases intestinais em excesso podem ser um sinal de alerta? Sim, é um sinal de sintoma, né? É um sinal de que a pessoa pode estar infectada. A gente não considera um sinal de alerta, pois não seria um sinal de gravidade.
mas pode estar relacionado a todo esse estufamento, a esse empachamento, a distensão que os pacientes infectados por H. pylori costumam sentir. Eles aparecem, mas não necessariamente estão relacionados somente à infecção por H. pylori. Olha, o WhatsApp da gente está assim, bombando de mensagens. Estou fazendo de tudo para fazer uma seleção aqui para a gente encaminhar para a doutora, que a gente falou, olha, uma gastro. Aí todo mundo mandando mensagem aqui, olha, bom dia, doutora, eu sempre tenho azia no estômago, isso é doença? É o Ronaldo de São Cristóvão. A chave da resposta para o Ronaldo é o sempre. É comum que nós tenhamos episódios de azia, episódios de pirose, durante a nossa vida, mas o sempre chama sim a atenção para uma condição de doença. Pode ser associado principalmente à doença do refluxo, é o principal sintoma da doença do refluxo, mas alguns pacientes infectados por H. pylori também se queixam da piora dos sintomas de pirose e queimação. Olha, a gente está recebendo as mensagens e é importante que você faça igual a ele, esse telespectador que encaminhou mensagem para a gente no WhatsApp. Mande o seu nome, o local de onde você está falando para a gente identificar aqui na hora da pergunta. Tem mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Silvânia Neves, moro aqui no São José. Eu tenho muita prisão de ventre e muitas dores no estômago. Isso é normal? Não, isso não é normal. Tanto o quadro de dor quanto o quadro de constipação, que é a prisão de ventre, precisam ser investigados e tratados por um gastroenterologista. Falando no contexto aqui do H. pylori, muitos pacientes que são sintomáticos para o H. pylori, eles se queixam também de alterações intestinais. Às vezes a prisão de ventre também está relacionada porque o H. pylori costuma modificar a nossa microbiota intestinal, esses seres, essas bactérias que vivem no nosso intestino também, aumentando a fermentação e podendo causar sintomas. Uma dúvida do pessoal também é com relação ao refluxo. Pode ser um sinal de H. pylori? Alguns pacientes se queixam, mas o refluxo principalmente está associado à doença do refluxo, tá? Não é um sinal que chama a atenção, mas faz parte do contexto da síndrome dispéptica, que é tudo isso que a gente está falando aqui, conhecido como gastrite. Tem mais uma pergunta, Edeilze do Lamarão. Bom dia, Edeilze. Olha, ela disse que fez o tratamento já para H. pylori, mas ainda sente muitas dores. Isso é normal? Isso acontece. Isso pode estar associado tanto à falha no tratamento. Todo o tratamento de H. pylori, ele necessita ser depois visto se foi feita realmente a erradicação. Então, necessita ser confirmada a eficácia desse tratamento. No caso dela, o que pode ter acontecido também é que tratado o H. pylori, mesmo erradicado, resolvido esse problema do H. pylori, ainda tem um quadro funcional, um quadro de dispepsia funcional. Então, ela manteria os sintomas e algumas queixas, apesar da infecção não mais existir. Olha, uma outra mensagem que chega pra gente, tá bombando, viu? Vou fazer de tudo para atender o pessoal todo aqui. A Fabiana de São Cristóvão. Meu marido já teve isso, H. pylori, e ele só anda arrotando muito e a barriga dele é muito alta e dura. O fato do paciente já ter tido H. pylori não exclui a reinfecção, a possibilidade de acontecer novamente. Esse paciente também necessita ser avaliado por um gastroenterologista para descartar algumas condições, entre elas o retorno à reinfecção pela bactéria. Tem uma pergunta aqui, o telespectador não colocou o nome dele, porém a pergunta é importante. Bom dia, como eu devo fazer se eu estou com esse sintoma? Com esses sintomas todos que a gente falou da H. pylori, né? Buscar um gastroenterologista para ser avaliado. Nós temos diversos métodos diagnósticos. O mais comum e mais disseminado no nosso meio é a biópsia através da endoscopia digestiva, então necessita de uma consulta médica. Mais mensagens chegando, tá bombando aqui. Muitas perguntas já foram até respondidas com relação ao refluxo, né? As gases. Olha, tem alguns remédios, né? Tem alguns remédios, substitua a amoxicilina. Eu não entendi muito bem aqui a pergunta deste senhor, do Valdir Lima Cavalcante. Seu Valdir, se eu quiser reformular a pergunta para a gente entender, mas é muito importante, inclusive, como ele falou sobre medicação, a automedicação num sintoma que tende a ser para H. pylori também é muito perigoso. Sim, bastante perigoso e preocupante em relação ao cenário atual que estamos vivendo do H. pylori.
um cenário que o tratamento está cada vez menos eficaz por causa da resistência dessa bactéria aos antibióticos usados atualmente. Então, sempre é necessário buscar a consulta médica, buscar o gastroenterologista, orientações e tratamento adequado por duração de tempo adequada também. Você que está aí nos acompanhando pode mandar ainda a sua mensagem, mas nós temos também mensagem aqui, doutora, no telão ainda, para serem respondidas. O Eduardo Cardoso de Lagarto: sentir pouca fome é preocupante? Como saber se a perda de apetite ocorre em função dessa bactéria? Sim, a perda de apetite é uma condição de alerta, é uma situação preocupante, né? Não necessariamente vai estar relacionada ao H. pylori, existem diversas condições na medicina em que a gente precisa afastar, mas como falei anteriormente, a inflamação que a bactéria causa no estômago pode gerar essa sensação de sempre cheio, de estufamento, e o paciente receber pouco a sensação de fome. Mais uma pergunta que chega no nosso WhatsApp: mesmo sem sintomas, é recomendado fazer a endoscopia com biópsia anualmente? Depende. Depende da idade do paciente. O rastreamento para sintomáticos no H. pylori não é recomendado na literatura, certo? Mas assim, depende muito de qual condição desse paciente. Qual o histórico desse paciente, qual o histórico familiar desse paciente, qual a idade, como eu falei, para a gente poder adequar melhor o período de vigilância em uma endoscopia. Mais uma pergunta, dessa vez Angélica de Jesus Santos, do conjunto Marcos Freire 2. Eu já fui diagnosticada com a bactéria há algum tempo, fiz o tratamento, mas depois de alguns anos continuo sentindo as dores e queimação no estômago. E também arroto muito. E a minha filha tem muita ânsia de vômito e arrota muito. Será que isso pode ser um sintoma? Ela e a filha com os mesmos problemas, né? O resumo de muita coisa que a gente falou aqui agora, né? A transmissão que pode ocorrer, né? Entre familiares, entre pessoas que vivem no mesmo ambiente. Essa paciente que já teve um diagnóstico e tratamento anterior, que mesmo assim pode ter se reinfectado, apesar de não ser uma condição comum, acontece. E, além disso, a filha com sintomas similares também, ambas necessitando de uma avaliação médica, uma avaliação com gastroenterologista. Pois é, mais uma do telão agora, ó. Luiz Batista de Boquim: de vez em quando, doutor, eu percebo minhas fezes escuras. Isso é relativo à minha alimentação ou pode ser uma consequência da H. pylori? Jéssica, fezes escuras, a depender da consistência, ela pode ser sinal de alarme, sinal de gravidade. Fezes escuras, escurecidas mesmo, bem enegrecidas e pastosas, podem ser sinal de sangramento. E aí esse paciente necessitaria de uma avaliação. As fezes escuras, mas com consistência normal, com formato normal, podem estar relacionadas a algum medicamento em que o paciente faz uso ou realmente relacionada à alimentação. No início do nosso quadro, né, eu falei justamente sobre as consequências da H. pylori. E aí chegou uma mensagem pra gente que é assim: oi, eu tive um problema no esôfago, fui diagnosticada com um pré-cancerígeno, né, foi causado pelo H. pylori. Meu nome é Raimunda Alves, eu estou em uso contínuo de Dexilante. Isso. O Dexilão, deslanzoprazol, né, é uma medicação também inibidora da bomba de prótons. Todos os prazóis que a gente conhece, o omeprazol, o pantoprazol, e é utilizado também junto aos antibióticos no tratamento para o H. pylori. O problema que foi falado em relação ao esôfago não é tão comum. Acontece também, mas a gente vê mais essa degeneração, essa cascata do jeito que foi falada, nas células do estômago. A inflamação aguda, a gastrite aguda, virando uma gastrite crônica, uma atrofia e sim, alterações das células que podem predispor ao câncer. Muita gente com dúvida ainda, doutora, sobre essa transmissão da H. pylori, né? Principalmente porque a senhora falou que pode passar, né, entre todos os integrantes de uma mesma casa, de uma mesma família. Essa, inclusive, é também uma dúvida do Messias de Carmópolis. Como é que essa transmissão acontece com todas essas pessoas dentro de casa, no caso também da outra telespectadora que falou dela e da filha que estão com os mesmos sintomas? Os estudos mostram que o H. pylori pode ser encontrado na saliva e em algumas placas dentárias, placas bacterianas dentárias. Não é a forma de transmissão mais comum. Geralmente a gente ingere por água ou alimentos contaminados. Mas, como foi encontrada essa bactéria em saliva também,
Acredita-se na transmissão de pessoa a pessoa, né? E como os familiares estão sempre mais próximos, compartilhando muitos dos utensílios domésticos, compartilhando talheres, essa transmissão ela pode ocorrer. A transmissão do H. pylori, essa forma de contaminação, está sendo constantemente estudada, muita coisa ainda não foi esclarecida, mas que é transmitido por água e alimentos, isso a gente já consegue afirmar. Pois é, muitas mensagens chegando, algumas perguntas, né, já foram respondidas, inclusive, pela doutora, né? Muitas perguntas realmente que são dúvida da maioria da população. Eu tenho gastrite aguda, tem cura? Quais os cuidados? Como eu falei, teve uma gastro, chegou aqui, as dúvidas chegam também. Essa pergunta é da Adailma de Santo Amaro. Então, Adailma, por ter falado gastrite aguda, provavelmente este foi um achado da endoscopia. A gente não persegue, a gente não visa o tratamento do achado endoscópico, né, dessa gastrite ou do achado da biópsia. O nosso tratamento é guiado pelos sintomas do paciente. Ela tem ou teve essa gastrite no achado? Se ela ainda tem sintomas, a causa deve ser buscada, avaliada em consulta médica. Pode estar relacionada à infecção por H. pylori, mas também a intolerâncias alimentares, a própria doença do refluxo. Outras condições devem ser investigadas também. Inclusive, doutora, outra dúvida do telespectador é com relação ao alimento. Quando está sendo tratada a H. pylori, há restrição com relação à alimentação? Durante o tratamento, eu sempre oriento aos pacientes a redução de alimentos industrializados, que seriam uma alimentação natural por base, redução de frituras, bebidas alcoólicas e cafeína. Não que seja proibido, não é proibido, mas como é um estômago que já está recebendo uma grande carga de antibióticos, já é um estômago que está em estado de inflamação por conta da presença da bactéria, esses alimentos, por ter uma tolerância menor da digestão, podem gerar mais sintomas. Então, durante o tratamento, é aconselhado que esses alimentos sejam evitados. Olha, a doutora aqui explicando, o pessoal do estúdio todinho parado para entender o que é H. pylori, quais os tratamentos, realmente um assunto muito importante de utilidade pública. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua participação. E volte sempre, viu? Obrigada pelo convite.